catequista Márcia, da Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante, e venho, nesse vídeo, dar continuidade aos nossos encontros de todo sábado, onde estamos falando sobre o Credo. Hoje eu venho apresentar a catequista Jéssica, que vai meditar junto conosco o 9º artigo do Credo. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jéssica, eu sou catequista de jovens e adultos da Paróquia São Gonçalo de Amarante. Eu tô aqui para conversar hoje com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre o 9º artigo do Credo. Quem está acompanhando, tem visto que a gente está falando, falou primeiro sobre o Credo, depois veio falando de cada artigo separadamente. E hoje é o dia da gente conversar um pouquinho sobre o 9º artigo. O 9º artigo é o artigo que diz: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. E para a gente falar um pouquinho desse tópico, eu vou usar 2 livros. O Catecismo da Igreja Católica, e aí eu já deixo os números para quem quiser ler um pouquinho mais, saber mais detalhadamente sobre esse artigo. O Catecismo ele vai falar desse artigo desde o número 748 até o número 962. E a gente também vai ler uns trechinhos de uma constituição dogmática, de um documento da Igreja do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, que significa Luz dos Povos, que é um documento do concílio que fala sobre a Igreja. E aí esse nome do documento, gente, Luz dos Povos, ele vem falando logo no primeiro ponto que essa luz dos povos é o Cristo. E ele vem falando que a função da Igreja é, na realidade, resplandecer, essa luz que é o próprio Cristo. Cristo é a luz e a Igreja é como se fosse a face resplandecente, que na realidade é iluminada pelo Cristo. Ele faz a comparação que também tem no Catecismo, vocês também vão encontrar a comparação com a lua, que reflete a luz do sol. Então ele compara a Igreja, a lua que reflete a luz do sol, a Igreja que reflete a luz de Cristo. E aí, antes da gente entrar propriamente no artigo que fala sobre a Igreja, a gente tem que entender 2 pontos que são importantes, A gente precisa entender que os artigos que vêm antes do artigo sobre a Igreja, que são aqueles artigos que falam sobre Cristo e que falam sobre o Espírito Santo, eles são importantíssimos para a gente entender o que esse artigo da Igreja fala sobre ela. Porque, na realidade, a Igreja, ela não tem outra função senão revelar a luz de Cristo, e é o Espírito Santo que santifica a Igreja. Então esse artigo está ligado aos artigos que falam sobre Jesus e ao artigo anterior que fala sobre o Espírito Santo. E para a gente começar, eu vou ler um trechinho desse documento, da Lumen Gentium, para a gente poder entender o que é essa Igreja que fala no documento. Então o trecho, que é o ponto 2, ele diz o seguinte: aos que acreditam em Cristo, o Pai quis convocá-los na Santa Igreja, a qual, já prefigurada desde a origem do mundo e preparada admiravelmente na história do povo de Israel e na antiga aliança, é instituída nos últimos tempos por Jesus Cristo, manifestada pela efusão do Espírito Santo em Pentecostes, e será consumada em glória no fim dos séculos. Então, na realidade, esse ponto número 2 desse documento, ele resume bem o que a gente vai falar, Ele vem falar que o Pai quis convocar a Santa Igreja, E essa igreja já é prefigurada desde a origem do mundo, ela faz parte do plano da salvação, ela foi instituída por Jesus e manifestada na efusão do Espírito Santo. Então ele faz um resumo daquilo que a gente vai falar. Mas para falar um pouquinho da Igreja, eu vou dividir em 3 pontos. A gente vai falar sobre a revelação da Igreja, que é quando essa Igreja é fundada. A gente vai falar sobre a missão da Igreja e a gente vai falar, por último, sobre as propriedades da Igreja. Então, começando a falar um pouquinho sobre a revelação da Igreja, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Igreja é um mistério, gente. A Igreja, ela é entendida como um mistério, porque na realidade ela vai ser o que liga nós, homens, ao sagrado. Então não tem como a gente entender isso de outra maneira, senão como um mistério. E essa Igreja, portanto, ela faz parte do plano da salvação de Deus.
A igreja ela não é nossa, a igreja é de Deus. A igreja faz parte do plano de salvação dele. E a missão dessa igreja é ser esse lugar, esse espaço, né, onde a humanidade encontra Deus em Jesus Cristo. E essa igreja ela é santificada o tempo todo pelo Espírito Santo. Ela é preparada pelo Pai, ela é fundada pelo Filho e é continuamente santificada pelo Espírito Santo. No documento da igreja, né, que eu falei no início, a gente também vai ver essa frase exatamente desse jeito, né? Preparada pelo Pai, fundada pelo Filho e santificada pelo Espírito Santo. Essa é a igreja, né? É a igreja que a gente experimenta de um modo mais intenso esse reino que é trazido por Jesus. É na igreja que a gente faz essa experiência. E essa igreja, gente, ela é fundada por Cristo e nós estamos unidos a Ele. Nós somos o corpo, né? Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. A igreja é esse corpo, né? Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça e por isso nós estamos intimamente ligados a Ele. E aí a gente pode se perguntar, né, gente, onde que se encontra essa igreja de Jesus Cristo, né? Essa igreja, ela vai se encontrar toda inteira, né? Ela vai subsistir inteiramente como sociedade constituída dentro da Igreja Católica, que é a igreja governada pelo sucessor de Pedro. O Papa é o sucessor de Pedro e Cristo confiou a Pedro a sua igreja. Então essa igreja como sociedade, ela vai se encontrar plenamente na Igreja Católica, que é essa igreja que é confiada ao sucessor daquele que Cristo escolheu. E a gente já vai encontrando referências à igreja na Sagrada Escritura em diversas partes, com nomes diferentes. A gente não vai encontrar esse nome igreja, mas a gente vai encontrar a igreja sendo chamada de povo de Deus, de corpo de Cristo, de esposa de Cristo, de templo do Espírito Santo. Tudo fazendo referência a essa igreja que já desde o Antigo Testamento fazia parte do plano da salvação. Por isso as primeiras referências lá ainda, né, no Antigo Testamento, fazendo referência a Israel como povo de Deus. E a gente vai encontrar a igreja sempre sendo nomeada de diversas maneiras na Sagrada Escritura, e essas 4 são algumas delas. E aí, gente, eu vou ler para vocês um trecho do Catecismo que resume bem isso que a gente conversou um pouquinho até agora, né, que é o número 778. Ele diz o seguinte: a igreja tem a sua origem e realização no desígnio eterno de Deus. Foi aquilo que a gente já falava, né? Ela faz parte do plano de salvação de Deus. Ela foi preparada na antiga aliança com a escolha de Israel, sinal da futura reunião de todas as nações, fundada pelas palavras e ações de Jesus Cristo, formada sobretudo mediante a sua morte redentora e a sua ressurreição. Mais tarde, manifestou-se como mistério de salvação mediante a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ao final dos tempos, alcançará a sua consumação como a Assembleia Celestial de todos os remidos. Então esse trecho está no Catecismo, no número 778, falando bem daquilo que a gente conversou, né? A igreja como plano de salvação de Deus, fundada por Cristo e santificada pelo Espírito Santo. E aí, gente, uma parte importante que a gente deve destacar, né, que a igreja ela não é fundada pelos homens, né? Ela não é uma resposta humana a uma experiência de salvação. Não, a igreja ela é fundada por Cristo. A igreja ela é fundada por Cristo durante toda a vida de Cristo, né? Desde a encarnação até a morte, passando pela ressurreição, pela ascensão, até o envio do Espírito Santo em Pentecostes. Então, ao longo da vida de Cristo, né, ao longo da sua missão, ele foi manifestando como devia ser a sua igreja, né, parte a parte, ponto por ponto, até chegar o dia que ele entrega essa missão aos apóstolos. E aí, falando em entregar essa missão aos apóstolos, né, a gente vai ver um pouquinho qual é essa missão da igreja. Na realidade, a missão da igreja é anunciar e instaurar esse reino de Deus que é inaugurado por Jesus Cristo. Então, todos nós somos igreja, nós temos a missão de anunciar, a missão de instaurar esse reino, né? O reino, gente, é
esse início do reino, né, depois da ressurreição, Cristo ele entrega essa missão a Pedro, entrega essa missão aos apóstolos. Na realidade, ele entrega a eles a missão que o Pai mesmo havia entregue a ele. Então, aos cristãos é confiada essa missão do anúncio do reino de Deus, quando ele envia os apóstolos a pregar, a evangelizar, a batizar, a ensinar. Ele faz esse envio, né? Ele envia os primeiros. E desde o início, toda essa missão da igreja ela foi realizada pelos primeiros cristãos, né? Alguns chegando até a morte. E aí está o mandato do Senhor. O Senhor, né? Ele tem esse mandato missionário que tem a fonte no amor. Na realidade, ele quer que todos nós nos salvemos e cheguemos ao conhecimento da verdade. E nesse envio missionário está contida a missão da igreja, né? A igreja ela tem a missão de anunciar a salvação de Cristo, ela tem a missão de transmitir Cristo pelos sacramentos e tem a missão de crescer em santidade, né? Todos nós, como igreja, temos a missão de crescer em santidade. E aí o catecismo vai falar das três funções da igreja, né? Das três missões. Ela tem a missão profética, a missão sacerdotal e a missão régia, que consiste justamente, né, em anunciar a salvação, em transmitir Cristo através dos sacramentos e a crescer em santidade. E aí, gente, todos os fiéis eles compartilham dessa missão, mas vale a pena a gente deixar claro aqui que todos nós fazemos parte de um corpo, mas assim como no corpo, cada membro tem a sua função. Então, a minha função como leiga é uma, a função do padre é outra, a função do bispo é outra, do papa é uma outra diferente. Apesar de todos nós fazermos parte da igreja, de todos nós sermos igreja, fazermos parte desse corpo de Cristo, cada um desempenha uma função diferente, né? Dentro da igreja existe uma hierarquia. E assim, nós convivemos, cada membro com a sua função. Quando um se alegra, o outro se alegra. Quando um sofre, o outro sofre também. Cada um com uma função, todos fazendo parte de um mesmo corpo. E a gente chega no nosso terceiro ponto, que são as propriedades da igreja, né? Quando a gente reza aquele credo maior, o credo niceno-constantinopolitano, a gente fala, né, dessas 4 propriedades. A gente fala que a igreja é una, santa, católica e apostólica. E aí, falando um pouquinho dessas propriedades, né? Por que a igreja é una? Porque a igreja tem uma única fonte, né? O seu fundador é único. Cristo, ele estabelece essa unidade, então por isso a igreja é una. A igreja ela é santa porque Deus, que é o seu autor, né? Deus que já havia planejado, né? Que já fazia parte do plano de salvação, ele é santo, então a igreja é santa. Ela é católica, essa palavra católica significa universal, e essa universal é de universalidade a todo o gênero humano. Então a igreja ela é católica porque ela é universal. Apesar de nós fazermos parte de uma igreja particular, que é a nossa arquidiocese, essa igreja ela é obediente ao bispo, que é obediente ao papa. Então isso faz com que todos nós estejamos ligados. Então ela é católica porque ela é universal, representa essa universalidade do gênero humano. E ela é apostólica porque ela tem sua base nos apóstolos, né? Cristo, ele funda essa igreja, ele confia a igreja aos apóstolos, que são a base dessa igreja. E aí a gente chega no complemento do artigo, né? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. E o que é essa comunhão dos santos, né? O que é a igreja, se não a assembleia de todos os santos, né? A comunhão dos santos é a igreja. Nós estamos em comunhão. Então a igreja é a comunhão dos santos, né? Isto é, a comunidade de todos os que receberam a graça regeneradora do Espírito pelo quais são filhos de Deus, unidos a Cristo e chamados a serem santos e chamados à santidade. Claro que nós temos estados diferentes, né? Todos nós somos chamados à santidade e nessa comunhão nós somos igreja, mas nós temos estados diferentes.
nós ainda caminhamos aqui, né? Nós somos igreja peregrina, nós ainda estamos a caminho. Existe a igreja padecente, que é aquela que depende das nossas orações. E existe a igreja triunfante, que são aqueles que já contemplam Deus face a face. Então, cada um em seu estado, mas somos todos um, estamos em comunhão. E essa comunhão dos santos, a comunhão dos chamados à santidade, é precisamente essa igreja da qual a gente já estava falando. E para terminar, gente, falando de comunhão dos santos, eu vou ler um trechinho, né, que é o número 51, ainda desse documento, que diz o seguinte: todos os que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade e no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação da própria Igreja. Bom, gente, é isso. Era um pouquinho disso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. Se quiserem se aprofundar mais nesse tema, procurem aqueles números do catecismo que eu falei no início. E espero que tenham gostado. Um beijo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oi, eu sou a Luana, catequista de jovens e adultos da Matriz de São Gonçalo e Capela Nossa Senhora Rosa Mística. Eu espero que vocês tenham gostado da catequese de hoje. E não se esqueçam de deixar o seu like, de ativar o sininho, curtir a página Voz do Amarante e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e familiares. E não se esqueça que a gente está evangelizando. E é vídeo novo todo sábado. Um beijão!